chegou ao Amazon Prime Video a série Good Omens, adaptação do livro de Neil Gaiman e Terry Pratchett, que é estrelado por ninguém menos que David Tennant e Michael Sheen. E agora eu vou contar tudinho aqui do que eu achei dessa minissérie, da Amazon. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão, trazendo cultura pop até você. E hoje eu irei comentar aqui sobre o que eu achei da minissérie Good Omens, a nova minissérie da Amazon Prime. Ela é comandada pelo Neil Gaiman e ela é baseada no livro dele, o livro que ele escreveu ao lado de Terry Pratchett, famoso por ter criado, o Discworld, a Cor da Magia, todo aquele universo satírico, de fantasia. E ele teve essa colaboração, esse trabalho colaborativo com o Neil Gaiman em Good Omens, que veio no Brasil com o título de Belas Maldições. A série é estrelada por David Tennant e Michael Sheen. David Tennant interpreta o demônio Crowley e Michael Sheen faz o anjo Aziraphale. E a trama da série é a seguinte: desde o início dos tempos sempre esteve programado o dia do juízo final, o dia do apocalipse, o Armagedon. Vocês entenderam, né? E desde o início dos tempos, Aziraphale e Crowley se conhecem e cada um para seu lado, tanto para o céu quanto para o inferno. Eles trabalharam para que um dia chegasse o apocalipse. Eles fizeram o trabalho deles como demônio e como anjo. Contudo, quando chegou o dia, eles acabaram ficando muito tempo no planeta Terra, adquirindo hábitos humanos, acomodados, com a vida humana, cada um em seu próprio meio, seja o Aziraphale vendo seus peças teatrais, ou Crowley, bebendo seus vinhos ali e degustando de uma vida boêmia. Ambos se acomodaram e gostam de viver. Eles não querem um fim. Então chega um momento que alguns dias haverá a grande batalha do céu e do inferno no dia do juízo final. E eles não querem isso. E é a partir daí que a história começa, porque os dois tentarão fazer de tudo para impedir o final dos tempos. O bacana dessa série é que, todo o processo criativo dela tem muito carinho, porque esse é um projeto muito antigo do Neil Gaiman e do Terry Pratchett. Só que o Terry Pratchett, ele acabou falecendo e não pôde estar no processo final da minissérie, Gaiman prometeu no leito de morte dele que iria concretizar essa produção. E o que ele faz aqui parece uma grande declaração de amor à história que eles fizeram. Que durante 6 episódios, você vê muito do tom do humor britânico do Terry Pratchett. É aquele tipo de humor estilo Monty Python ou Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um tom de ironia, sabe? Ele é um humor negro onde existe um sarcasmo, mas com uma certa classe. Ele aponta falhas específicas em todo esse processo de religião, de plano divino, de doutrinas. Eles apontam falhas específicas, mas não é de nenhuma forma uma história herege. Eles apontam com um certo bom humor e uma certa ironia. Os próprios anjos e demônios apontam essas falhas. Aliás, eles são os dois únicos personagens que parecem enxergar, por terem vivido como humanos, quase como humanos por muito tempo, vivido no planeta Terra, eles têm essa perspectiva diferente. Eles não apenas cumprem ordens como os outros demônios, os outros anjos. Eles têm uma perspectiva totalmente macro, da situação. E isso é genial, é fantástica a forma como eles desenvolvem isso. Além do que, a série também, ela tem um uso muito bom da narrativa. Direção de fotografia, direção e edição. É estupendo. A gente vê muitas séries que são audiovisual, mas parece que o conteúdo não é tão audiovisual. É uma coisa temática. Eles usam de todas as formas possíveis para nos causar uma sensação diferente, estranheza, efeitos aparecendo na tela, frequentes metalinguagens de narrações em off, Deus, que é a Frances McDormand. Eles usam muito isso a favor da trama e a favor de uma experiência única, que é tanto uma aventura de fantasia quanto é uma comédia britânica, mas eu acho que em sua essência maior é uma história sobre relações, conexões emocionais, vamos dizer assim. Existe toda essa loucura, o surrealismo, a ironia britânica, bem contra o mal de um ponto de vista mais cômico, e o que há além da batalha do bem contra o mal. Existem muitas camadas nessa série. Mas eu acho mais interessante é que o foco principal deles é a amizade profunda, real e sincera de Aziraphale e Crowley. É esse o foco. Existe uma forte mensagem que eles querem passar sobre desprendimento de planos divinos, de doutrinas, religiões. E eles querem nos mostrar que o real, o tangível,
tá aqui, o que é vivo, a vida, o sentido da vida é para ser vivida, né? Logicamente. E eu sinto essa mensagem da valorização de nossas conexões emocionais e de como eles acham um absurdo sacrificar essas conexões em prol de um tal plano divino, porque se Deus fez esse plano, então tá tudo certo. Eu acho que é uma mensagem muito profunda que acaba engrandecendo essa série. E claro, isso não teria funcionado da maneira como funcionou se o elenco não fosse tão incrível. David Tennant e Michael Sheen estão em sintonia completa com seus personagens. Existe até um caso interessante, o Neil Gaiman falou que tem um pedaço da história que eles não aparecem tanto. Só que ele sentiu que precisava dar mais, né, para os atores fazerem. Então você tem um episódio que é todo voltado para desenvolver eles, mostrar como se deu a relação de Aziraphale e do Crowley ao longo de todos os séculos da humanidade. E é o melhor episódio da temporada, com toda certeza. Tem uma sinceridade, uma emoção, um humor e uma certa eloquência nesses personagens que é incrível. Eles estão dando um show. Tem outros elementos aqui e ali na temporada que ficam meio avulsos, mas você entende que eles cumprem suas funções. O foco é nesse bromance, né? Desses amigos inseparáveis. Na dualidade deles, eles têm que, o tempo inteiro, durante a série, eles têm que lidar com essa sensação de eu devo ou não devo seguir o plano divino? Mas isso é importante, eu valorizo meu amigo e tudo mais. Eu acho isso muito interessante, a forma como a série aborda isso, desenvolve isso. Existem, claro, outros atores e atrizes incríveis, né? Frances McDormand está impagável com a narração pontual de Deus. Temos Cumberbatch como Satanás, John Hamm e muitos outros. Agora, eu entendo pessoas que vão achar que a segunda metade dela, ela se apressa. Na meu ponto de vista, deu um tom de calamidade. Está perdendo tempo, né? E o fim do mundo está chegando, eles têm que resolver isso, o que vai fazer? Isso eu achei ótimo pra série. Esse tom, essa linha narrativa mais apressada, enlouquecida. Esse é um ponto que realmente eles focam mais na dupla, né? E outros elementos, como bruxas, caçadores de bruxas, ficam um pouco jogados, mas de certa forma, todos compartilham da mesma mensagem no final. É meio como a história fizesse um ciclo. A história cria um ciclo bem interessante e curioso, como se a vida fosse sempre cíclica. Traz a mensagem, como eu falei, de um desprendimento a doutrinas, religiões, de um apego ao humano, de um apego às nossas emoções, às nossas vivências, que isso é o que nós devemos fazer com a nossa vida. Isso me lembrou muito Guia do Mochileiro, que pegava todas aquelas teorias, Big Bang e tal, e colocava que tudo que não precisa fazer sentido. E aqui também me causou a mesma impressão, tipo, não precisa fazer sentido e tudo isso. A vida não precisa fazer sentido. Eles não precisam pensar sobre a vida ou cumprir algum plano pré-determinado, né? Nós precisamos viver nossas vidas, compartilhar sentimentos, se divertir, curtir cada dia em seu tempo. E eu acho que é essa mensagem que me passou no final, sabe? Que às vezes a vida é surreal, né? Acontecem coisas bizarríssimas e não tem realmente explicação por que acontece. A única forma de lidar com isso é vivendo um dia de cada vez e se conectando com as pessoas. Vivendo, né? Realmente a vida. Afinal, a vida é pra ser vivida. Filosofias com Tavão na crítica de Good Omens. Você só encontra aqui no Cine Tavão, essa aí. Vida é pra ser vivida. Poético. Mas é isso, gente. A vida realmente é pra ser vivida. Eu acho que essa mensagem é muito poderosa, é muito aconchegante quando a temporada termina e ele te passa uma mensagem tão sincera. Por baixo de toda essa loucura e insanidade da série, ele nos revela um coração muito grande, maior do que tantas outras séries que estreiam durante o ano, tantas outras séries que se prendem apenas a entreter ali em seus 40 ou 30 minutos. Aqui nós temos uma série como nenhuma outra que busca algo mais. Fazer a gente questionar, assim como os personagens questionaram. E eu acho isso válido. Isso é extremamente válido. E por mais que eu queira ver mais personagens, por mais que eu queira uma segunda temporada, não é viável, porque ela foi feita por amor ao Terry Pratchett, a tudo que ele fez. Foi provavelmente um grande tributo do Neil Gaiman, seu amigo. Eu não vejo por que deveria continuar. Muito bem, esse foi um Cine Tavão Review de Good Omens, um pouco filosófico demais, mas faz parte, né? Se você gostou do vídeo, dá seu like aí. Dá seu like aí se você gostou. Se você não gostou, dá seu dislike. Tem alguma impressão sobre a série, sobre o meu vídeo? Então, comente aí embaixo, mas seja um cara educado, porque educação é bom na vida. E ficamos por aqui. Que a força esteja com vocês. E até mais!